E aí, pessoal? Que bom ter vocês por aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que, à primeira vista, pode parecer coisa de outro mundo, mas é mais real e importante do que a gente imagina para a nossa felicidade e bem-estar. Sabe, aquela sensação de que falta um pedaço, ou que a gente reage além da conta a certas coisas? Pois é, tem um motivo por trás disso. Vamos mergulhar nas ideias de um gigante, Carl Jung, para desvendar como um aspecto super especial da nossa alma, a tal da criança interior, tem tudo a ver com quem somos e com a nossa busca por uma vida mais plena. Se esse assunto te pega em cheio, já chega se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim, você não perde a nossa próxima conversa. Jung, aquele pensador de mão cheia, deixou um legado e tanto para a gente entender a alma humana. O trabalho dele sobre o inconsciente, a sombra e a individuação é um farol para quem busca respostas mais profundas sobre o próprio existir. Mas no meio de tanto estudo, um deles segue sendo fundamental para a gente sacar a nossa própria felicidade. A criança interior. Ele dizia que dentro de cada marmanjo ou mulher feita, mora uma criança que nunca some de vez, mas que se esconde sob camadas de "é assim que tem que ser", traumas e vivências da vida. Essa parte da gente que um dia sentiu o fascínio pela vida, que via o mundo com olhos de puro encanto e um entusiasmo que contagiava, mas que, com o tempo, acabou silenciada. A gente vai crescendo, né? E nessa toada, aprende a vestir máscaras, a seguir regras, a se encaixar no que a sociedade espera de nós. Mas nesse processo, sem perceber, a gente vai largando pelo caminho o que a gente realmente é. A criança interior é a nascente da nossa criatividade, da nossa alegria e da nossa capacidade de se admirar. Contudo, é também o quartinho escuro das nossas feridas mais profundas. Quando na infância a gente experimenta um não, um sumiço inesperado ou uma dor que machuca a alma, essa criança fica com a marca. E essas feridas, não evaporam com o tempo. Elas só se enfiam lá no fundo da nossa mente, dando as caras na vida adulta de jeitos sutis, mas com uma força que derruba muro. Relacionamentos que parecem um naufrágio, o velho pé na jaca, contra a gente mesmo, o medo de ser deixado de lado, a incapacidade de dizer basta. Tudo isso, meu caro, é o eco de uma criança interior machucada que ainda berra para ser ouvida. Jung sacou que a verdadeira felicidade não está em empilhar coisas materiais nem em ganhar aplauso dos outros, mas em juntar todas as partes da gente. E nesse quebra-cabeça, curar a criança interior é a peça que falta. É o puro ouro. Porque se a gente continuar fazendo de conta que essas feridas não existem, essas emoções que a gente esconde vão continuar agindo nas sombras, dando pitaco nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos e no nosso bem-estar emocional, sem que a gente nem note. Pensa bem. Quantas vezes você sentiu um vazio esquisito, como se algo faltasse, mas sem saber ao certo o quê? Ou naqueles momentos em que uma emoção pesada aparece do nada, fazendo você reagir de um jeito que não cabe na situação? Isso é a criança interior batendo a porta, tentando se fazer notar. É aquele piazinho ou guriazinha dentro de você que ainda guarda a dor do passado e que, em vez de ter sido aconchegado, foi ignorado e deixado de lado. Reatar a conexão com sua criança interior não é uma moleza, mas é um dos caminhos que mais transformam a gente por dentro. Exige uma boa dose de coragem porque implica encarar as partes de você que você prefere esquecer, jogar para debaixo do tapete. Mas quando você topa essa parada, algo mágico acontece. Você começa a se livrar de padrões que te puxam para baixo, recupera o prazer de viver sem culpa e descobre uma paz interna que não tem preço, porque não depende do que acontece lá fora. Imagina por um instante que você pudesse trocar umas ideias com a sua versão mais jovem. O que você diria para ela? Como você a acalmaria nos momentos em que ela se sentiu sozinha, sem ninguém para entender ou com um medo que gelava a espinha? Agora imagina que essa conversa não é só um exercício de cabeça, mas uma ferramenta de verdade para a cura. Porque é exatamente isso que Jung nos ensinou.
A chance de estabelecer um diálogo com o nosso inconsciente e, dentro dele, com essa criança que ainda espera ser vista e ouvida. Muita gente pensa que curar a criança interior é coisa de doido, uma mera história para boi dormir. Mas Jung nos mostrou que o inconsciente, veja bem, não faz distinção entre o que é de verdade e o que é invenção. Ele responde às imagens e à emoção por trás delas. Por isso, quando a gente se permite essa conexão com a criança interior, dando a ela o amor e a validação que talvez ela nunca tenha tido, o impacto na nossa vida é real e a gente sente na pele. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Esse processo não é só sobre reviver o passado, mas sobre dar uma reviravolta no presente. A gente não pode mudar o que já foi. Mas pode sim mudar o jeito como essas experiências nos afetam hoje. Porque quando você decide abraçar sua criança interior, em vez de mandá-la para escanteio, quando dá a ela o aval para existir sem vergonha ou culpa, você está permitindo que ela floresça. E nesse florescer, meu amigo, você encontra a chave da sua felicidade. Jung dizia que o trabalho da alma é um processo de individuação, um percurso rumo à totalidade, onde a gente junta todas as nossas partes, o claro e o escuro, o adulto e a criança, o consciente e o inconsciente. E quando a gente consegue essa integração, algo de arrepiar acontece. A gente para de viver refém do medo, da carência ou da necessidade de aplauso dos outros e começa a viver a partir da nossa essência mais pura. A criança interior não é só um pedacinho de você. É o coração que bate forte no seu peito. É a voz que sussurra o que você realmente quer, o que te enche de vida, o que te faz sentir livre como um passarinho. E se você aprender a ouvi-la, vai sacar que a felicidade nunca esteve lá fora, não. Ela sempre esteve aqui, dentro, esperando você voltar para casa. Quando a gente ignora nossa criança interior, quando a gente a deixa presa na dor do passado, sem dar bola para ela, nossa vida adulta vira um replay dos mesmos perrengues. A gente se vê em relacionamentos que nos fazem sentir um fiapo de gente, a gente corre atrás da aprovação alheia a qualquer custo, ou a gente vira o carrasco de si mesmo, incapaz de se perdoar pelo menor deslize. Mas o que está rolando de verdade é que a gente está repetindo o mesmo script que aprendeu lá na infância, sem se dar conta de que existe outro caminho. A chave desse rolê é a consciência. Jung nos ensinou que o inconsciente manda na maior parte da nossa vida sem que a gente perceba. O jeito como a gente ama, como a gente reage a um fora, como a gente busca segurança. Tudo isso é moldado por experiências que muitas vezes a gente esquece conscientemente, mas que continuam vivas dentro da gente. A criança interior é o guardião dessas memórias, e se a gente não parar para dar uma escutada, ela vai continuar pedindo atenção do único jeito que conhece, repetindo os mesmos padrões, de novo e de novo, até que a gente finalmente resolva parar e prestar atenção. Quantas vezes você se sentiu passado para trás por alguém e botou a culpa inteira na outra pessoa? Ou sentiu que ninguém te entende, que ninguém te dá o amor que você merece, sem perceber que talvez você mesmo tenha se negado esse amor? Quando a gente não cura nossa criança interior, a gente sai por aí buscando nos outros aquilo que nos foi tirado lá atrás. A gente quer que o parceiro nos faça sentir importantes, que os amigos preencham o vazio que a gente carrega dentro, que o sucesso na carreira nos dê o aval que não recebemos em casa. Mas a real é que nada que vem de fora pode preencher esse espaço. Só a gente pode fazer isso. Este é o momento de fazer aquela pergunta que dói, mas que liberta. Em que partes da minha vida eu continuo buscando lá fora o que deveria encontrar aqui dentro? Onde é que eu estou repetindo a mesma dor sem perceber? Essas perguntas podem ser meio desconfortáveis, mas são o pontapé inicial para a verdadeira transformação. Porque quando você começa a olhar para dentro, quando decide encarar as feridas em vez de continuar fugindo delas, você começa a recuperar seu poder. Jung nos mostrou que a verdadeira maturidade não é reprimir a criança interior, mas integrá-la. Não se trata de virar um adulto frio e calculista que enterrou sua parte mais frágil, mas de aprender a cuidar dessa criança a partir de uma nova ótica.
Imagina por um instante se você tivesse um filho ou um irmão mais novo sofrendo. Como você o trataria? Você diria para ele ignorar a dor, para não fazer tempestade em copo d'água que não é para tanto? Ou, ao contrário, você o abraçaria, falaria com carinho, faria ele se sentir seguro? Essa é exatamente a forma como a gente deveria se tratar. O pepino é que muitas vezes a gente foi tão duro com a gente mesmo por tanto tempo que custa até imaginar o que significa se tratar com carinho. A gente se castiga por cada deslize, exige perfeição, diz pra gente mesmo coisas que jamais diríamos pra alguém que amamos de verdade. Mas aqui vai a real. O caminho pra felicidade não passa pela autocrítica pesada, mas pela autoaceitação. E aceitar a nossa criança interior, com todas as suas feridas, medos e vontades, é o maior gesto de amor próprio que a gente pode fazer. Imagine por um instante que, em vez de ignorar sua criança interior, você decide ouvi-la. Que quando você se sente inseguro, em vez de se dar um esporro, decide perguntar de onde vem essa insegurança. Que quando sente medo de ser abandonado, em vez de correr desesperadamente atrás de alguém que te jure que não vai te deixar, você decide se lembrar que, aconteça o que acontecer, você nunca vai se abandonar. Essa é a virada de chave que transforma vidas. Parar de procurar lá fora o que sempre esteve aqui dentro. Jung falava que o processo de individuação é a jornada rumo à totalidade. E a totalidade só é possível quando a gente junta todas as nossas partes, inclusive aquelas que a gente tenta esconder. E nesse processo a criança interior tem um papel de peso, porque ela é a fonte da nossa alegria, da nossa capacidade de amar sem receio, da nossa conexão com o mundo. Quando a gente se reconecta com ela, a vida deixa de ser uma batalha sem fim e começa a parecer mais genuína, mais leve. A gente para de viver na carência e começa a viver na plenitude. Toda vez que você escolhe dar as costas para sua criança interior, toda vez que se exige mais do que pode dar, toda vez que minimiza sua própria dor para se encaixar no que você pensa que deveria ser, você está reforçando a desconexão. Mas toda vez que escolhe se ouvir, que escolhe se dar o amor e o reconhecimento que sempre buscou lá fora, você está dando um passo rumo à cura. E nesse caminho, aos poucos, você começa a notar as mudanças. Sua ansiedade diminui. A necessidade de aprovação dos outros fica mais de boa. Seus relacionamentos ficam mais saudáveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Esse trabalho, não é da noite pro dia. É um processo que não para, uma escolha que a gente faz todo santo dia. Se tratar com mais carinho e menos julgamento. Mas cada passinho que você dá, cada momento em que decide ser mais gentil consigo mesmo, te empurra para mais perto da felicidade de verdade, aquela que não depende de nada nem de ninguém, porque nasce lá de dentro. Quando você começa a tratar sua criança interior com amor, compreensão e paciência, algo dentro de você se abre, como um porto que se desbloqueia. Você começa a sacar que muitas das barreiras que te impediam de avançar não estavam lá fora, mas aqui dentro. Não era a falta de oportunidade, nem o não dos outros, nem a dureza do mundo que te segurava, mas a relação que você tinha consigo mesmo. A voz que um dia você ouviu dizendo que você não era bom o suficiente, que não merecia ser amado, que não podia confiar na vida, deixou uma marca profunda no seu inconsciente. Mas essa voz, meu amigo, não era a verdade. Era apenas uma crença que te foi imposta por vivências passadas. E quando você começa a peitar essa voz, quando decide reescrever a história, a mudança é inevitável. Jung batia na tecla da importância de trazer a escuridão para a luz, de tornar o inconsciente consciente. Porque enquanto você não fizer isso, ele vai continuar mandando na sua vida. E você vai chamar isso de destino. Pensa em todos aqueles padrões que se repetiram sem parar na sua vida. Relacionamentos que acabam sempre do mesmo jeito. Chances que escapam das suas mãos bem na hora H. Situações que te fazem sentir um completo Zé Ninguém sem saber porquê. Nada disso é coincidência. São os ecos das feridas não curadas da sua criança interior. É o jeitinho dela de chamar sua atenção, de te pedir que a olhe, que a ouça, que a ajude a se curar. Toda vez que você sente uma reação emocional intensa,
Toda vez que algo te afeta mais do que deveria, é um sinal, não do presente, mas do passado. É como se o tempo fizesse uma dobradura e a criança ferida dentro de você revivesse aquela experiência mais uma vez, como se estivesse acontecendo agora. Mas não está, não. Você não é mais aquela criança indefesa que foi um dia. Hoje, você tem ferramentas, tem consciência, tem o poder de se proteger e de se dar o que os outros não puderam te dar. E quando você faz isso, quando escolhe responder com amor em vez de medo, quando se dá permissão para sentir sem se julgar, quando decide se cuidar em vez de se castigar, algo dentro de você muda para sempre. Ao longo da vida, a gente aprende a erguer muros, né? A gente se convence de que, se formos fortes o bastante, se mantivermos a guarda alta, se não deixarmos ninguém nos ver vulneráveis, ninguém poderá nos machucar. Mas o que a gente não saca é que esses mesmos muros não barram só a dor, mas também o amor, a conexão, a verdadeira felicidade. A gente pensa que está se protegendo quando, na verdade, está se isolando do que realmente quer e precisa. E a chave para derrubar esses muros não está em fazer mais, em se esforçar, mas em provar mais. Está em voltar à raiz, em curar a relação com a nossa criança interior. Conectar com sua criança interior não é coisa de nostalgia, não é um jogo de faz de conta. É um ato de reatar laços com a parte mais pura do seu ser. É lembrar quem você era antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. É se permitir sentir sem medo, sem vergonha, sem filtro. É recuperar a capacidade de se maravilhar, de criar, de amar sem amarras. Porque essa criança nunca foi embora. Ela sempre esteve ali, esperando que você a olhe nos olhos e diga: estou aqui. Você não está mais sozinho. Cada passo que você dá nesse caminho te empurra para mais perto de uma vida com sentido. Uma vida onde você não precisa mais correr de si mesmo, onde não precisa provar nada para ninguém, onde pode simplesmente ser. E quando isso acontece, quando você se permite existir sem o peso do passado, o mundo ao seu redor também muda. Os relacionamentos ficam mais de verdade, as oportunidades batem à porta com mais facilidade, a felicidade deixa de ser um ideal, lá nas nuvens, e vira uma realidade presente. Jung nos mostrou que a vida não é sobre alcançar uma versão perfeita de nós mesmos, mas sobre integrar todas as nossas partes. Não é sobre eliminar o medo, mas sobre entendê-lo. Não é sobre ser sempre forte, mas sobre saber quando se permitir ser vulnerável. Não é sobre apagar o passado, mas sobre fazer as pazes com ele. E tudo isso começa quando você decide se conectar com sua criança interior, com essa parte de você que sempre esteve esperando ser vista, amada e aceita. Este é o momento de dar o primeiro passo, de parar de se esconder de si mesmo, de olhar para dentro com uma honestidade que dói, mas que cura, e com uma compaixão que acolhe, de dizer a si mesmo o que você sempre quis ouvir. Porque quando você faz isso, quando finalmente se dá o amor que sempre buscou, tudo muda. A vida deixa de ser uma luta de foice e vira uma dança. Você para de sobreviver e começa a viver de verdade. Cada vez que você escolhe reatar com sua criança interior, você está fazendo mais do que curar feridas do passado. Você está reescrevendo seu presente e transformando seu futuro. Está quebrando correntes invisíveis que limitaram sua felicidade, sua autoestima e sua capacidade de amar de verdade. Mas tem um detalhe importante. Esse processo não acontece num passe de mágica. Não basta um momento de pensar para mudar uma vida inteira de padrões inconscientes. Exige paciência, compromisso e, acima de tudo, amor próprio. Amor próprio não é só uma ideia bonita ou uma frase de efeito. É uma prática do dia a dia. É o jeito como você fala consigo mesmo quando comete um erro. É a decisão de se colocar em primeiro lugar sem se sentir culpado. É aprender a sacar quais relações e situações te nutrem e quais só sugam sua energia. E tudo isso começa com o laço que você tem com sua criança interior. Pensa em como você reage quando
Algo te machuca. Você se permite sentir ou ignora e segue em frente como se nada tivesse rolado. Muitas vezes, sem perceber, a gente trata nossas emoções do mesmo jeito que nos ensinaram a tratá-las quando éramos pequenos. Se nos disseram que chorar era coisa de fraco, provavelmente hoje a gente se reprime quando sente tristeza. Se nos fizeram acreditar que a raiva era ruim, hoje a gente foge de brigas, mesmo que isso signifique se trair. Mas essas emoções não desaparecem só porque você as ignora. Elas continuam lá, acumulando, esperando para serem vistas. Jung nos ensinou que o que a gente esconde não some, mas aparece de outros jeitos. Se você não deixa sua criança interior expressar o que sente, essas emoções vão dar um jeito de sair, seja em ansiedade, em problemas de saúde, em relacionamentos que são pura confusão, ou numa sensação constante de que a vida não tem graça. O problema é que muitas vezes a gente está tão desligado da gente mesmo que não percebe que tudo isso tem uma raiz lá dentro. A verdadeira cura acontece quando você aprende a ouvir, quando em vez de ignorar o que sente você, para e se pergunta, de onde vem isso? Que parte de mim precisa de carinho agora? Pode ser difícil no começo, porque a gente está acostumado a correr das nossas emoções em vez de encará-las. Mas quanto mais você pratica essa consciência, mais fácil fica. Você começa a ver os padrões, a sacar quais situações ativam feridas do passado e, aos poucos, em vez de reagir no automático, aprende a responder de um jeito diferente. Lembre-se que esse processo não é sobre culpar ninguém pelo que aconteceu na sua infância. Não é sobre procurar culpados, nem se fazer de vítima. É sobre assumir as rédeas da sua própria cura, porque, embora a gente não possa mudar o que nos aconteceu, podemos decidir o que fazer com isso. Podemos continuar carregando como um peso, ou podemos usar como uma chance para crescer. Imagine como sua vida mudaria se, em vez de continuar repetindo os mesmos padrões, você começasse a agir de um novo lugar. Se, em vez de buscar o aval dos outros, aprendesse a se validar. Se, em vez de ter medo do fora, confiasse que você é suficiente do jeito que é. Se, em vez de viver com ansiedade pelo amanhã, pudesse encontrar paz no agora. Tudo isso é possível quando você começa a curar o laço com sua criança interior. À medida que você se reconecta com essa parte de você, começa a lembrar o que realmente te faz feliz, recupera a capacidade de brincar, de rir sem medo, de sonhar sem limite. Começa a tomar decisões baseadas no que você realmente quer, não no que você acha que deveria fazer para agradar os outros. E com o tempo, essa transformação aparece em todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos ficam mais de verdade, porque você para de buscar nos outros o que preencha os vazios dentro de você. Sua confiança cresce, porque você percebe que o amor e a aceitação que sempre procurou lá fora, na verdade, sempre estiveram aqui dentro. Não há nada mais libertador do que sacar que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, que você não tem que provar nada para ninguém para ser suficiente, que a felicidade não está em algum lugar distante esperando que você a alcance, mas na forma como você escolhe viver cada dia. E tudo isso começa com um simples gesto: olhar para dentro, ouvir sua criança interior e dizer a ela o que ela sempre precisou ouvir. Quando você se permite reconectar com sua criança interior, algo profundo muda em você. Não é só um processo de cura, é um renascimento. Você começa a perceber que muitas das coisas que antes te preocupavam, que te faziam duvidar de si mesmo, que te geravam angústia, eram apenas ecos de feridas que não foram olhadas. E quando você decide dar a elas o espaço que merecem, quando escolhe tratá-las com amor em vez de ignorá-las, a vida se transforma. O medo de ser rejeitado diminui, porque você entende que não precisa mais que os outros te validem para se sentir valioso. A ansiedade pelo futuro enfraquece, porque você começa a confiar que é capaz de encarar qualquer coisa que vier. A sensação de vazio se dissolve, porque você descobre que a felicidade não está no que te falta, mas em tudo o que já está dentro de você. E acima de tudo, você começa a se sentir mais livre, mais leve, mais autêntico. Mas isso não é o fim da linha, é só o começo.
Curar a criança interior não é um evento isolado, mas um processo que não para. Exige compromisso, paciência e amor próprio. Haverá dias em que você vai se sentir em paz e outros em que as feridas vão reaparecer. Mas agora, em vez de lutar contra elas, em vez de suprimi-las ou se julgar por senti-las, você saberá o que fazer. Saberá que cada emoção que surge é uma chance de aprofundar sua relação consigo mesmo, de continuar crescendo e evoluindo. Imagine como o mundo mudaria se mais gente fizesse esse trabalho. Se, em vez de jogar sua dor nos outros, cada um assumisse a responsabilidade pela própria cura. Se, em vez de procurar culpados, a gente se desse o amor e a compreensão que sempre precisou. Esse é o tipo de transformação que pode mudar não só uma vida, mas uma sociedade inteira. E é aqui que você entra, meu amigo. Essa mensagem não é só para você, mas para todo mundo que precisa ouvi-la. Tem milhares, até milhões de pessoas, vivendo presas no mesmo sofrimento, sem saber que existe uma saída. Gente que continua repetindo os mesmos padrões, que se sente desconectada de si mesma, que acredita que a felicidade é algo impossível de alcançar. Mas você tem o poder de fazer essa mensagem chegar a mais gente. Se essa reflexão bateu forte em você, se sentiu que em algum momento descreveu exatamente o que você viveu, quero te convidar a deixar seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua experiência, me diga qual parte tocou seu coração. Que aprendizado você tira dessa mensagem? Sua história pode inspirar alguém que também está buscando respostas. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda para essa pessoa. Talvez alguém perto de você esteja passando por um perrengue, e essa informação possa ser a chave para ela enxergar a situação com outros olhos. Juntos, a gente pode criar uma comunidade onde a cura, o crescimento e a consciência sejam o caminho para uma vida mais completa. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda vez que você compartilha, comenta ou interage com esse conteúdo, ajuda mais gente a ter acesso a essa informação e a transformar suas vidas. Isso não é só um vídeo, é um movimento. Um movimento de gente que escolhe despertar, que decide olhar para dentro, que se atreve a soltar o que não serve mais e a abraçar a vida com uma nova perspectiva. Então, me diz aí nos comentários, qual parte dessa mensagem conectou mais com você? O que você vai fazer a partir de hoje para se reconectar com sua criança interior? Comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!